Boa tarde. Primeiramente, eu peço que se inscrevam no meu canal, curtam o vídeo e compartilhem para a gente poder alcançar o maior número de pessoas, para a gente poder divulgar o autismo e conscientizar o maior número de pessoas possíveis. Bem, hoje eu vou falar sobre a medicação no autismo. Vou contar minha experiência com meu filho, Gabriel, que tem autismo moderado de 7 anos. A minha experiência em relação a isso e falar sobre esse assunto, que é um assunto bastante polêmico. Muitas mães de autistas são contra, muitas são a favor, né? Então, primeiramente eu vou contar a minha experiência. Quando o Gabriel foi a primeira vez no neuropediatra, com 4 anos, ele começou a escola com 4 anos e meio, então foi com 4 anos, ele ainda não tinha começado na escola. Mas ele foi lá porque a pediatra encaminhou, pelo atraso na fala, por abanar muitas mãos, ser muito agitado. Então a pediatra encaminhou, né? E daí quando teve essa consulta, o médico, ele receitou remédio. E não tinha diagnóstico de autismo ainda, tá? Isso acontece muito, porque às vezes o diagnóstico demora um tempinho, mas se eles veem, né, que é necessário, vão encaminhar para terapias que forem necessárias e dar alguma medicação se eles acharem necessário. Tem muitos autistas que não precisam de medicação e tem muitos que precisam. O meu precisa. Não existe remédio para autismo, tá? Não existe remédio para autismo. Geralmente eles vão dar um remédio para acalmar. Por quê? Porque o cérebro do autista é muito acelerado, muito agitado, né? Muitos vão ter como característica a hiperatividade, a irritação, a ansiedade. E isso vai trazer uma série de complicações. O Gabriel tinha muita dificuldade para dormir. E como é que uma criança vai estar bem, não estar irritada, aprender a se concentrar se não dorme direito, entendeu? E que mais? Ele não parava um segundo, né? Corria de um lado para o outro e tal. Mas não que isso... Ele continua correndo muito para um lado para o outro, sendo hiperativo. Mas a agitação era muito assim, digamos assim, grande. E daí o que acontece? Como é que a criança vai fazer uma terapia, estar, né, absorver a terapia, estando numa agitação enorme? Como é que a criança vai aprender na escola, se ela está extremamente agitada? Como é que ela vai se concentrar, né? E como é que ela vai dormir direito? Porque o sono, ele é muito importante para a qualidade, né, da pessoa, da criança ou do adulto. Mas, que nem eu falei, nessa primeira consulta, que eu expliquei tudo, como o Gabriel era e tal, ele já estava fazendo tratamento com a fonoaudióloga, devido ao atraso na fala. Então, ele receitou remédio para acalmar. E eu saí de lá cheia de dúvidas. Primeiro porque eu não perguntei muito, eu fiquei tão pega de surpresa que eu não perguntei muito, que já é um erro. A gente tem que perguntar, tudo que a gente tem dúvida, a gente tem que perguntar pro médico. Não se deve sair do consultório com dúvidas. Tudo que é o direito da mãe, né, do pai. Devia ter perguntado muito mais, mas na hora, sei lá, me deu um branco, um bloqueio, eu não perguntei quase nada. Então eu fiquei, meu Deus, né, 4 anos, tão novinho, um remédio forte, e se viciar, e se não sei o quê. Eu nem sabia que ele era autista ainda também. Saí cheia de dúvidas. Eu levei 1 mês, eu acho, para comprar o remédio. Mais ou menos. Até, né, eu conversei com várias pessoas, conversei com a fono. Eu, na verdade, queria uma segunda opinião de outro médico. Acho que, no meu modo de pensar, eu achava, eu não sei, porque em todas as áreas, né, todos os profissionais, sempre tem os bons, os que não são tão bons. Então, eu pensei assim, eu vou pegar uma segunda opinião de outro médico. Só que naquele momento eu não tinha condições, né? Não tinha convênio médico, não podia pagar particular. Esse foi pelo SUS, eu não tinha condição de pagar uma outra consulta para ter uma segunda opinião, que era a minha vontade no momento. Então eu conversei com pessoas conhecidas minhas, da área da saúde,
conversei com a fono dele. E daí eles falaram assim, faz uma experiência. Se ele melhorar, de repente vale a pena dar o remédio. Agora, se tu vê que ele não melhorar, né? E daí a fono, na época, me explicou que esse tipo de remédio leva uns 20 dias para começar a fazer efeito, né? E daí eu pensei, vou testar. Conversei com uma outra pessoa e também falei, mas ele tem só 4 anos, tão pequeno, e se ficar dependente desse remédio e tal. Daí essa pessoa assim falou pra mim, isso é preconceito? Isso não vicia? Tem um conhecido meu que toma um remédio, né, pra acalmar, não vou falar nomes aqui, desde criança. Ele é adulto, toma, trabalha, está super bem, mas ele fala, eu preciso desse remédio para estar bem. Então essa coisa de viciar, essa coisa é preconceito nosso, né? Então, eu comecei a dar o remédio. Os primeiros dias isso acontece, ele ficou bastante sonolento, porque o remédio ele leva um tempo para o organismo se acostumar. E eu já quase pensei em desistir de dar o remédio. Graças a Deus que eu não suspendi. Depois, nos grupos de autismo que eu vi que muitos nos primeiros dias, 2, 3 dias, ficam sonolentos. Depois ele já ficou normal. Meu filho corre o dia todo, ele não fica sonolento, não fica chapado, não fica apático, nada. Pelo contrário, tem uma energia que muitas crianças não têm. Tá sempre correndo, sempre brincando, né? Nem o som da tarde ele tem, porque ele não gosta de dormir à tarde, como algumas crianças tiram o sono da tarde. E depois, quando ele começou a estudar, teve outras consultas. Uma coisa que é muito importante é a gente confiar no profissional, no médico. Esse primeiro neuropediatra, é uma experiência pessoal. Eu não me passava confiança, porque não queria dizer o que o Gabriel tinha ou não, só queria dar receita e tal. Eu não me passava confiança. Então eu troquei de neuropediatra. Acho que isso é muito importante. Se não confia no profissional, né, se puder trocar, porque a gente tem que ter essa confiança, para, né, o tratamento tá certo e tu confiar no que ele tá te indicando, pedindo. Então eu troquei de neuropediatra. Esse segundo é que ele tá até hoje, né? E que me passa bem mais confiança, que foi que, né, falou, não, realmente, tem várias características de autismo, sim, e tal. E ele melhorou muito na escola daí. No primeiro ano ele tomou uma medicação. Depois ele acabou trocando, que isso também acontece, né? Depois ele acabou indo para outra medicação. E essa outra medicação ajuda muito ele a conseguir se concentrar na escola, a estar mais calmo, né? E até no posto de saúde, que tem um médico da família, que foi que encaminhou o Gabriel com 3 anos para fono, para neuropediatra, e é um médico que eu gosto muito. Ele não é neuropediatra, mas é médico. Ele acaba também tratando o Gabriel, e eu conversando com ele, e eu sei que ele é um médico, né, que não é aquele médico que gosta de receitar remédios, ele é até contra o remédio, assim, se não for realmente muito necessário. Ele tem essa opinião. Eu até perguntei pra ele, nossa, remédio tão forte, né, será que realmente é necessário? Daí ele falou assim, olha, Ana, se ele não tomar essa medicação, talvez ele não consiga nem frequentar a escola. E com o tempo, ele melhorando, a gente pode reduzir, né? Ou de repente, futuramente, parar. Mas acho que no momento é muito necessário, sim. E realmente, ele melhorou muito com a medicação. Claro que só a medicação, ela vai te dar um suporte, ela não faz milagre. Precisa das terapias, é todo um trabalho de formiguinho, um trabalho que ele faz terapia há 3 anos e ainda vai ter muito tempo de terapia. Porque é um trabalho assim bem devagar, né? Vai ter momentos que pode ter crise igual. E daí não é porque eu no início quando tinha as crises, que é momentos que ele fica muito assim nervoso, ansioso e tal, eu tinha a impressão, nossa, regrediu. Não, a crise não regride. Ele fica um tempo agitado, às vezes por uma quebra de rotina,
às vezes, né, por algo que aconteceu, que, né, ele se impressiona e vê as coisas de um jeito diferente. Nem, por exemplo, uma vez eu passei mal no centro, ele estava em casa com o pai dele, e daí chamaram a ambulância, eu fiquei na UPA, um dia só, né, e fui para casa. Mas só dele escutar aquilo, que a ambulância me levou para a UPA, ele ficou um mês sem querer ir pro pátio com medo de ambulância. E eu conversava, explicava, não, a ambulância é só um carro que me levou no posto pra mim, né, tomar o remédio, ficar melhorar e tal. Mas não, durante um mês ele não ia pro pátio com medo que passasse uma ambulância, com medo de ambulância. Depois ele normalizou, brinca bastante no pátio de novo, né? Então eles às vezes eles processam diferente, tem medos que às vezes as outras crianças não têm. Então, tudo isso acontece. E na pandemia foi muito difícil. E eu acho que para mães de autistas são bem difícil a pandemia, porque é uma quebra de rotina. Que nem os primeiros 6 meses ele não saiu de casa. Então, ele acabou tendo que ajustar o remédio, porque ele não brincava mais, e ficava andando de um lado para o outro, sem brincar, sem ver TV, sem nada, sem dormir direito. Eu tive que ajustar a medicação, porque a medicação também com o tempo ela tem que ser por causa do peso, por causa das, né? Tem que ser ajustada. Então, eu tive que ajustar. Então, e daí nisso ele, né, melhorou. Então, é isso, né? A medicação, claro que cada caso é um caso. Tem autistas que não precisam tomar remédios, que dormem bem, que não são irritados, que não tem essa ansiedade, essa agitação. Assim como tem autistas que são hiperativos, tem autistas que são bem calminhos, em vez de hiperatividade, eles têm passividade, são bem calmos, bem, né? Então, cada caso é um caso. Nem todo autista vai precisar tomar remédio. E não tem nada a ver com o grau, né? Tem a ver com as características que estão prejudicando o dia a dia dele ou não. Então, eu queria falar um pouco sobre o remédio, né? Que às vezes tem muito preconceito, às vezes você escuta cada coisa. Ah, a mãe tá dando remédio porque o filho ficar quieto e não incomodar. A gente já vi na internet pessoas falando isso. Isso eu acho que é um absurdo, né? Porque quem ama seu filho jamais vai fazer isso, né? Jamais. A gente quer ver o filho bem, né? Não adianta não dar remédio, o filho tá sempre em crise, sempre irritado, sem conseguir aprender nada, sem dormir direito, né? Às vezes é muito preconceito, porque se tu for tomar um analgésico, um antialérgico, qualquer remédio tem um monte de efeitos colaterais. Remédio é remédio. E esses remédios a gente muitas vezes dá pro filho sem pensar quando o médico receita. E quando é um remédio para acalmar, a gente tem todas essas dúvidas, todo esse preconceito, né? Qualquer bula, tu for ler uma bula de um analgésico, tu não vai tomar, porque a bula tem coisas, né, que te assustam. E assim é com remédio também, quando é necessário. A questão do autismo. Eu vou parar para não ficar o vídeo ficar extenso, tá? Por favor, se inscrevam, curtam o vídeo e se quiserem compartilhem para a gente poder divulgar e conscientizar as pessoas sobre o autismo. Só o conhecimento diminui o preconceito. E só o conhecimento, como funciona um cérebro autista, vai fazer as pessoas saberem lidar de forma adequada com uma pessoa autista. Então, preciso muito da ajuda de vocês, tá? Muito obrigada pela atenção. Desculpa meu jeito de falar, que eu não estou acostumada a fazer vídeos. Estou aprendendo. Sou só uma mãe de uma autista compartilhando experiências, tá? Muito obrigada pela atenção. Tchau.